podcast Novo Olhar. Você que é do mercado óptico, que é nosso querido amigo, cliente, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos com um episódio novíssimo falando de gestão. Personalidades estão convidados para falar o que há de mais moderno em gestão, enfrentando o momento que a gente está enfrentando. Nós, como sabemos, o Brasil está passando por um momento muito desafiador. A economia do Brasil está abalada politicamente, economicamente, em vários setores. Mas nós estamos num setor que trata de saúde. Saúde, estética, visual. E estamos num setor que não tem crise. Graças a Deus, nosso setor não tem crise. Mas mesmo assim, nós temos que ter as boas práticas, as melhores práticas para estarmos realmente muito saudáveis e permanecermos saudáveis. Olá, e o episódio de hoje é sobre um tema que está na rotina de quem vive de verdade uma ótica, quem toca uma ótica, que é a gestão do ponto de venda, a gestão da ótica. É um assunto extremamente importante num momento de desafios do nosso Brasil, que nós vivemos sempre, e para isso a gente tem dois convidados muito especiais hoje. Gente que domina esse assunto, gente que, apesar de serem tão diferentes, eles também são muito complementares. Temos aqui conosco hoje Joab, da Óculos e Companhia, Óculos e CIA. Por favor, se apresenta para a gente. Ok, primeiramente é um prazer, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse espaço. É muito bacana realmente essa sensação. E assim, meu nome é Joab Chaves, eu estou no mercado óptico há cerca de 35 anos. Bastante. Né? Eu comecei já assim, desde adolescente, trabalhando no comércio. Meu pai é comerciante até hoje. E lá pelos meados dos anos 90 é que eu comecei realmente no ramo óptico. E aí eu logo me interessei, vi as possibilidades do segmento. Fui fazer o curso técnico em óptica. Depois que eu terminei, eu fui convidado a ser professor do curso também. Nossa, exatamente. legal. Cheguei a dar aula bom lá aluno, então, nos anos 90. Graças a Deus, né? A gente se esforçava. Certinho, né? A gente se esforçava. Né? E depois eu fui convidado para trabalhar na Óculos e Companhia, onde eu faço a gestão lá da parte comercial, parte operacional também. Sim. Né? E a gente tem uma rede que atua aqui na Grande São Paulo. Um mercado extremamente competitivo, uma concorrência muito grande, né? Vários desafios. De repente vou compartilhar com vocês aqui hoje. O mercado mais competitivo do país. Exatamente, né? E é isso, temos algumas experiências aí que eu vou compartilhar com vocês, espero poder ajudar os colegas já fiquei que curioso estão nessa como trilha é que começou aí também. essa carreira aí também, muito legal. Maravilhoso. Seja bem-vindo, Joab. Muito obrigado. E o Wilsinho, por favor, Wilsinho de casa. O Wilsinho da GO. Esse não precisa apresentar, todo mundo já conhece. Um prazer enorme, obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer receber vocês. É um enorme prazer estar aqui com o nosso cliente amigo, grande Joab, de tantos anos, né, Joab? Obrigado. Bom, a minha experiência no setor óptico, ela começou aqui na GO, né? Eu estou no segmento aproximadamente fazer 21 anos, né? No início eu comecei como representante aqui na GO, sendo Key Account, né? Era exclusivo para atender uma conta de uma grande rede no país. E aí foi onde eu comecei a conhecer um pouco desse mercado. Tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, né? Em um momento assim, totalmente novo para mim, que era um segmento novo, um cliente grande, né? E adquiri uma grande experiência. Na época eu gerenciava a conta das óticas Diniz aqui na empresa. Sim. Né? O primeiro que abriu a conta lá, né? Justamente. Na verdade, assim, eu dei continuidade no trabalho, né? Tá. O Léo, ele abriu a conta e eu dei continuidade. Sim. E na época eu viajava com 14 mostruários, fazia o Brasil inteiro. 14 malas. 14 só malas. Isso. Só isso, né? eu visitava os pontos de venda no horário comercial e na parte da noite eu fazia um showroom para atender todos os gerentes, né? Fiquei durante muitos anos atendendo a Diniz exclusivamente. Depois tive uma rica oportunidade de atender uma parte da carteira na outra diretoria aqui na GO, na diretoria nacional, muito onde bom. Eu tive o privilégio de atender o Joab, o Toninho, onde aprendi muito, né? E ali você foi pioneiro também. Fiz grandes amigos, né? Lá. E conheci várias outras operações. E depois, acho que do meu 5º ano aqui de empresa, eu recebi um convite
das óticas Diniz para ir atuar no varejo. Para ser um franqueado. Para ser um franqueado. Legal. Na verdade, eu nunca me desliguei diretamente da GO, porque quando eu fui para o varejo, eu fiquei responsável pela parte de produtos na Diniz. Sim. Né? Então, eu fazia as viagens para a China, né? Fez de tudo um pouco. De tudo um pouco. Muito bom. Também cuidei da expansão São Paulo e Rio, então, das óticas Diniz na época, né? Isso me deu, assim, uma amplitude, né? Eu conheci bastante o mercado nos dois lados, como indústria, como varejo. Atuei bastante tempo no varejo, né? E retornei para a GO aproximadamente aí uns pouco mais de 5 anos, 6 anos que eu retornei. Sim. Né? E hoje, atualmente, eu exerço a função aqui na empresa de gerente de relacionamento. Sim. Aí atendo o Brasil muito legal para poder... Acho que só a gente tem essa função, né, de alguém que vá olhar, visitar o cliente para entender o cliente, entender a necessidade dele. Acho que esse momento para a gente também tem muito a ver disso. Entender, relacionar, saber quais são as dores, como que a gente pode ajudar o lojista com produto, com serviço, com atendimento, de tudo. Pensando tudo nessas daqui. mudanças, eu acho que o Joab tem 30 e quantos anos? 35 anos de 35, ótica, aproximadamente. Mais uns 20 do e ramo, pouco, né? 50 e... Meio século. Muita experiência. Você fala na cidade, né, Joab? Mas Você que acompanhou a mudança, a jornada de mudança, o setor transformou muito? Você acha que mudou muito? Muito, muito. E ainda bem, né? Para nós e para o consumidor final, né? O nosso cliente. A evolução do produto, tanto lente quanto do produto armação, né, evoluiu e de acordo com as necessidades, né? Surgimento de computador, celulares, a questão estética, a questão do visual, o óculos colorido, os diferentes materiais. Tudo isso evoluiu demais aí nos últimos, eu diria, 20 anos. Né? Eu estou há 35, talvez os últimos 20 anos é onde a gente percebeu. Virou um acessório de moda, de estilo. Exato. A minha filha, por exemplo, ela usa óculos apenas pela proteção do filtro azul. Nem tem necessidade. Mas é porque ela usa muito o computador. Usa com lente plana e filtro azul. Filtro azul. E ela tem. Eu pensei, isso aí é porque o pai trabalha no ramo, então ela quer facilidade. utilizar, então eu vou pedir, né? Mas não, eu a vejo realmente usando, muitas vezes está até sujo. E eu peço para ela, limpa dele, já que você está usando, mas ela usa direto, né? Então, seria uma prática boa fazer essa proteção por causa do excesso de uso de telas. Eu acho que a nova geração não tem o estigma que eu tinha. Com 12 anos eu comecei a usar, mas era aqueles óculos horrorosos, né? Eu lembro, inclusive, que o meu primeiro óculos foi feito na New Ótica do Rio de Janeiro. Olha hoje os nossos grandes clientes, o Hélio, a turma da New Ótica, abraço pro pessoal da Diniz, né? É isso aí. Então, Joab, quais são os grandes desafios atuais que você enxerga? Desafios da gestão, né? Da gestão de ótica, que a minha área é a gestão mesmo, né? Eu diria o seguinte, se essa pergunta fosse feita há 2 anos, a ordem seria diferente, mas eu acho que o grande desafio hoje é gestão de pessoas. Gestão de pessoas. A gente tem tido uma dificuldade nessa questão, né? Encontrar valores, passar os valores também éticos para nossos colaboradores, para as pessoas que querem entrar no ramo, e propósito, né? Propósito. Tanto que eu tenho participado muito até mesmo da integração de novos colaboradores. Eu faço questão de estar em um determinado horário, então eu tenho o dia da integração, e um determinado horário eu vou lá, passo 1 hora com eles para explicar exatamente os valores do nosso negócio, o propósito que faz toda a diferença, e para que eles entendam realmente a importância da gente melhorar a qualidade de visão das pessoas, né? Então, isso é muito bacana. Mas é difícil. Por exemplo, contatólogo. Quando você fala contatólogo... É contagioso, né? Tem clientes que usam óculos e nem sabe que existe um profissional no segmento chamado contatólogo, né? Mas o que se faz? Não, adaptação de lente de contato. Mas tem que ter especialização para isso? Tem que ter. Você vai mexer no olho das pessoas, fazer uma adaptação de lente, e assim vai, né? Isso citando uma das situações. E é difícil arrumar um contatólogo hoje? É o mais difícil. Jura? O mais difícil é um contatólogo, exatamente. Então, vendedores, tem aquela questão de, às vezes, a pessoa trabalha no comércio, gosta de atender pessoas, então você adapta, você treina a parte técnica. Agora, esse jeito comercial, de comunicação,
tem que ser nato, né? A pessoa tem que levar o jeito para a coisa. Tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. E, ao mesmo tempo, essa questão agora de profissões, de você trabalhar home office, essas questões, tem dado muita dificuldade para a gente encontrar profissionais que queiram atender pessoas, né? Apresentar produtos. Porque tudo é físico, né? difícil. O atendimento é físico, é feito no local, o produto é físico, tem que ter ainda o suporte de um optometrista, de um oftalmologista, de um contactólogo. Tudo isso daqui são muitas pessoas envolvidas. Então, para o crescimento de uma operação, o maior desafio hoje seria ainda a contratação de Mão de obra. recurso humano? Eu diria o seguinte, esse é um ponto que realmente no último ano é um dos pilares. Mas realmente a análise de dados, digamos, de um gestor, né? Então ele tem que ter um sistema de gestão bem competente e que forneça dados reais para o trabalho dele do dia a dia e ele saber interpretar isso, né, analisar essas informações e os planos de ação, o que eu vou fazer com essas informações que eu obtive do meu sistema de gestão. E acho que a gente vai conversar sobre isso um pouco mais aí ao longo do nosso papo, né? Antes de entrar no nosso tema principal, a dor do varejo hoje, de contratação de mão de obra, eu vejo que é no Brasil todo, em todos os setores. Para você, Wilson, como é que está o turnover? Você que está visitando as redes todas do Brasil. Joyce, é generalizado. Generalizado. Isso independente se você estiver nas capitais, se você estiver no interior, o problema é generalizado, né? Como o Joab falou, hoje, se você, por exemplo, está atuando no varejo de confecção, Sim. você pode pegar uma pessoa no perfil mais ou menos da tua loja, né? Um pouco mais fácil. Agora, o nosso segmento já exige conhecimento técnico. Então você tem que... Que você não forma da noite pro dia, né? Justamente. Não, tempinho para formar ele. Você não tem como simplesmente contratar um consultor e porque tem uma aparência bacana, tem a ver com o meu negócio e eu vou te contratar. Então a parte técnica é uma base fundamental, né? Porque ali se o consultor não tiver um conhecimento técnico, vai vender um óculos totalmente errado. Né? Não vai saber tirar uma altura, uma DNP, enfim, né? Fazer uma lensometria. Então para nós, como é um mercado muito específico, se torna até um pouco mais difícil. Eu sempre comparo que às vezes pessoas vêm oferecer, né, um profissional, um conhecido que ficou desempregado e pergunta, olha, e comenta, essa pessoa ela tem experiência em vendas, de repente você poderia aproveitar. Mas assim, você vender camisa, confecção, calçados e alguns produtos que você pode ir lá trocar o número, trocar a cor e está resolvido o problema. Porém, existem armações, lentes que têm que ser adequados à dioptria, à necessidade daquela pessoa quando você analisa a receita. E às vezes você pode ter ali um erro de R$5.000, até R$10.000. Com certeza. Então, que a troca, não é só trocar o número ou a cor. Né? A troca leva um tempo. Às vezes uma tomada de medida errado pode gerar um grande prejuízo que você não tem garantia. E eu acredito que é essa a razão porque a venda online não decola. A venda web no setor óptico é insignificante. E é o inverso, não chega a 1%. né? Porque o solar ainda tem uma pequena expressão no e-commerce. Agora o receituário não consegue andar. É que o solar dá para trocar, dá o para receituário ele é muito específico, né? Dá. Você tem que vestir, a interpretação da receita também, você tem que verificar o tipo de armação, se vai dar diâmetro, tem uma série de fatores técnicos que não é meramente eu vou escolher aqui na internet e para minha receita acho que vai ficar bom esse óculos. Além do fator estético, né? Que é diferente você ver um óculos, mesmo com uma inteligência artificial que coloca o óculos em você hoje em dia, que você pode até virar, mas é diferente na hora que você coloca, você veste o óculos, então o apoio nasal, o tamanho, a proporção, como ele fica na sua sobrancelha, o ângulo, são vários aspectos que valem, que são importantes serem analisados, e é legal a presença física, né? A experiência do cliente no local, né? Na loja. Sempre que eu vou explicar para alguém que não é do setor, eu falo que o nosso setor é rico. E São Paulo, por ser uma metrópole onde tem tantas etnias misturadas, você precisa, uma ótica tem que ter um mix de produto completíssimo. Porque ele precisa atender o oriental, o Wilson com uma, né, um napa mais avantajada, base nasal. Eu brinco com as pessoas, gente, vocês sabiam que tem altura de orelha diferente? Mas você sabe que assim, o visagismo tem somado muito nisso, né? Somando. Então as lojas têm se especializado, investido nesses profissionais em treinamento e tem facilitado bastante.
né? Porque o óculos ele tem algumas propostas, né? Ele não vai só fazer a correção. Ele pode deixar mais velho, mais jovem, mais feio, mais bonito, entendeu? Então, quanto mais você treinar, mais informação tua equipe tiver, mais satisfeito vai ficar o teu cliente, que isso que vai gerar depois, né, o retorno Wilson, dele no então futuro. você é um especialista em mix de loja, em produto, em fazer toda essa segmentação de perfil, de preço, de posicionamento de óculos. Explica pra gente um pouquinho como é que faz esse mix de loja, o que seria um ideal, dependendo do tamanho da loja. Pela sua experiência de tantos anos vividos, o que seria um mix de loja ideal para cada perfil? Essa pergunta é um pouco ampla, porque você tem algumas variáveis, né? Sim. Por exemplo, tem algumas lojas que você se limita em quantidade de peça pelo tipo de mobília que ela tem. Né? Pelo então, espaço às vezes, disponível. Você tem uma PMG, então não dá para você levar na régua, por exemplo, em relação a estoque físico com venda. Né? Você tem que respeitar isso. Mas, na média, acho que uma das coisas importantes que eu me deparo sempre no varejo, percebo que tem muitos erros, porque, assim, inclusive eu já passei muito por isso, né? Às vezes o lojista, ele não sabe qual que é o ticket médio dele de armação, por exemplo. Ele sabe qual é o ticket médio dele do combo, armação mais lente. Mas a armação, qual que é o seu ticket médio? E às vezes ele faz algumas aquisições de algumas marcas que não se comunica com o público. Tá. Às vezes com perfil... Ele gosta, às vezes, mas não é o perfil do público dele. Justamente, né? Eu tive uma experiência recente, eu fui visitar um cliente, uma loja nova, e ele chegou numa cidade... A marca é nova, não tem muito relacionamento, pouco conhecido nas clínicas médicas e tudo mais. Então ele estava dependendo exclusivamente dos clientes que passavam ali. Estava iniciando o tráfego pago e tudo mais. E eu olhando a vitrine, eu observei que ele estava em frente a um terminal de ônibus, né? Um lugar assim onde circula pessoas assim que você entende que não é pessoas que tá indo para shopping comprar grife, são trabalhadores e tal. E a vitrine dele não estava se comunicando com o cliente dele. Ele tinha, por exemplo, armações de R$1.200, R$1.400, R$1.500. Então ele estava mostrando para aquele público que transita em frente à loja dele que ele era uma loja cara. Sim, posicionamento. Entendeu? O posicionamento. Então isso é importante para você poder conseguir montar um mix ideal para a tua loja. Um dos principais fatores é entender qual que é o teu ticket médio de armação. Tá? Para que você possa colocar o produto na loja e se comunicar até financeiramente com aquele tipo de consumidor que você atende. Aliás, Will, pegando esse gancho, você sabe que eu tenho ouvido clientes relatando o Brasil inteiro que estatísticas também mostram, né, internacionalmente, seja na Ásia ou na Europa, que o consumo do produto de alto ticket médio de luxo caiu no Brasil. Né? O Joab está aqui para falar também. Geral. E como fazer, Joab, no meio de um momento como esse que a gente estava enfrentando, a gestão inteligente, pensando, saber lidar com essas adversidades e aproveitar o momento também, né? Sim, há uma tendência, né, do público jovem não dar aquele valor para marcas. Isso são reportagens que a gente tem acompanhado, pesquisas. Mas você tem todo um público e a diferença mesmo na qualidade do produto. Sim. Então não é só porque é uma grife, porque é uma marca. Tem produtos e produtos. Exatamente. O que está por trás disso, né? Sim. Então as características, onde vão levar os benefícios. Sim. E aí o vendedor bem treinado, o consultor bem treinado, ele sabe apresentar isso para o cliente. Agora, misturando um pouco aquilo que ele falou e o que você estava comentando, exatamente, é importante, na minha vivência, na experiência, a gente percebe que as pessoas querem montar um negócio, mas vão meio na intuição, né? E não param realmente para fazer análise de dados, né? Isso é fundamental. A gente vai explorar muito isso, eu vou falar muito isso hoje aqui. Mas uma coisa, por exemplo, o beabá, é exatamente você saber quem é o teu público-alvo, quem que eu quero atingir, né? Talvez você já teve primeiro ponto antes de você tomar a decisão, ou você já quer abrir uma ótica e não sabe ainda onde vai ser o ponto. Mas a pergunta importante é,
quem vai ser o seu público-alvo. Porque aí você vai determinar o mix de produtos. Perfeito. Né? Como que vai ser o layout da loja, o visual da loja que você vai montar. Como vai ser o uniforme dos teus consultores. Como vai ser o perfil desse consultor, se ele sabe, se ele tem experiência ou conhecimento para apresentar um produto diferenciado. E aí que é o segredo do negócio. Então, aí você vai montar então seu mix de acordo com esse público. Sim. Aí você vai ter uma grande vantagem, certo. Né? Vai ser mais assertivo, né? Mais compra, assertivo, né? obrigado. Então, exatamente. o segredo é saber analisar, né? Saber analisar público-alvo. E acontece muito, Job. Então, ajuda. Eu percebo muito demais. em lojas novas que muitas vezes a pessoa compra uma franquia ou às vezes ela veio de já era do segmento, mas ela trabalhava de repente num bairro nobre e lá ele tinha um público, ele vai abrir a loja, ele tem a fotografia que ele tem daquele lugar. E ele está indo para uma outra região, uma periferia, um centro, um lugar que não tem nada a ver. São públicos diferentes, renda per capita, ticket médio diferente. E às vezes a pessoa, porque na onde ele estava, justamente o que o Job está falando, de não analisar esses dados, de fazer essa pesquisa, às vezes ele faz a aquisição de um mix. A gente, muitas vezes, é muito isso no mercado, é o que mais tem. Joab, como vocês têm uma rede, em cada lugar que vocês estão, shoppings diferentes, vocês adaptam um mix para cada público? Exato, boa pergunta. O que acontece? Onde nós temos um público mais sofisticado, certo. A gente procura ter 20, 25% de produtos mais sofisticados naqueles shoppings. E onde tem um público mais popular, a gente tem aí um mix de 20 a 25% também mais popular. O grosso, digamos, 70%, 80% são os mesmos produtos, inclusive o mesmo preço, né? Que é uma rede, né? Até para conseguir gerir como uma rede só. Se você tiver que individualizar para cada unidade, você não vai conseguir gerir. Exatamente. Bem complexo. Mas então a gente faz essa análise, daí o sistema de gestão, os sistemas que a gente tem hoje, né, nos ajudam e da interpretação dos dados, que eu falo que é muito importante. Então você analisa, né, de tempos em tempos, periodicamente, o teu giro de produto, aí você vê o mix, o que está saindo mais, o que está saindo menos, o que dá mais margem. A gente vai falar sobre isso. Isso que o Joab falou é muito importante, e de saber qual que é o seu público. Me ocorreu a seguinte dúvida: eu adapto a minha loja ao público existente, ou eu abro uma loja buscando atrair um público que eu quero? E como é que isso interfere num mix de produto, na sua visão, Wilson? Eu acho o seguinte, Paulo, que você... Essa sua pergunta, acho que é o segundo passo. Tá. Né? Inicialmente, você tem que realmente ser muito assertivo no teu mix, porque você tem todo um custo operacional, né? Seu custo variável e tal. E aí você tem que entender que realmente quem é o teu consumidor e todos os clientes que querem dar um upgrade no seu mix, aumentar seu ticket médio, dá para se fazer, mas é um trabalho gradativo. Entendeu? Então, o importante no primeiro momento é você fazer uma boa escolha para que você tenha rentabilidade, porque aí você, né, tem o tempo do payback, tem toda uma estruturação para poder acontecer. Sim. E não dá para se aventurar. Tá? Então, inicialmente você tem que ser o mais assertivo possível dentro do teu público para que você possa escalar o seu ticket médio, né? Trabalhar com grifos que você de repente acha interessante. Sim. Porque aí é um segundo trabalho. Né? Não dá para você simplesmente se aventurar e falar, eu quero vender o produto X aqui porque eu acho que vai dar certo, ou é a grife que eu gosto de usar. Sim. Entendeu? Pegando esse seu gancho, Wilson, eu vejo muita gente errando na escolha, seja da franquia que vai pegar, né? Vamos imaginar na BF, que tem lá milhares de bandeiras, e muitas vezes uma pessoa que recebeu uma rescisão, tá com uma indenização, tá com dinheiro aplicado, qual é a franquia que eu vou adquirir? Ele vai lá adquirir a franquia que se identifica, que gosta. E muitas vezes não é o que o público quer. Mas aí volta na pergunta do lembra? Da resposta do Joab. Você lembra? Não estudar, não fazer análise corretamente. A base é essa. Mas o sonho de muito empreendedor, de muito empresário, falou, olha, eu entendo de café, eu vou para cafeteria. Não sei se vocês viram a quantidade de cafés que abriu e agora andou fechando. Lembra da paleteria, do picolé? Sim. Então, não adianta ir pela moda. Tá todo mundo abrindo loja para vender... lembra do 1,99? Não vou nem falar dos óculos 99, mas 1,99. Todo mundo abria loja 1,99. Depois fechou, teve aquela onda. Agora vou abrir só loja de luxo. Não vá pela moda. Vá pelo que o mercado está
pedindo, está precisando, né, Joab? É assim que você faz a análise? Como é que você... Conta aí pra gente um pouquinho. É assim, como eu falei, o ideal, você tem uma sequência, né? E a questão é essa, teu capital começa por aí, né? Qual o investimento que você tem, qual o valor que você tem para investir. E aí sim você procurar dados, informações. Vai ser ótica. Não, porque me falaram que ótica dá uma lucratividade incrível, uma rentabilidade boa. Crise, só que ninguém fala, né? Dessas dificuldades da mão de obra, do custo alto que tem, também das quebras, né? Dessa coisa do óculos não servir, da garantia. É tudo bem complexo. E a pessoa vai naquele embalo. As boas franquias, elas se preocupam realmente em orientar o cliente, o possível franqueado, né, no caminho correto. Né? Quais os passos devem ser seguidos, o perfil dele, se ele vai se envolver diretamente com o negócio, isso é importante também, pelo menos na primeira unidade. Se ele tem um capital de giro, que isso também, para mim, é fundamental ter um capital de giro, né? Ter aptidão para a coisa, ter alguém para tomar conta da segunda loja. Então, tudo isso analisado, feito essa análise, então é isso, que tipo, então, de público eu quero atender, então eu vou para o bairro certo, para a rua certa, o meu mix de produtos correto, para ter o mínimo de perda possível, né? Fazer um plano de negócio bem estruturado, né? Um plano de negócio bem estruturado, né? E entender dentro daquele teu investimento, qual vai ser o teu custo de estoque, o teu capital de giro, né? E isso tem muito a ver, acredito que é um assunto que a gente vai falar um pouco mais adiante, mas um dos principais vilões do varejo na saúde financeira das é erro em compra. Custo de carregamento de estoque é um dos vilões do negócio. Né? Minha mãe sempre falava, vender bem tem que saber comprar bem. Perfeito. Você não comprou bem, já pisou com o pé esquerdo, errou, né? Verdade. Comprar bem é um segredo, né, gente? Comprar bem é um dos pilares importantes, né? E às vezes as pessoas se iludem muito com propostas assim, fora da curva, né? E às vezes ele está só transferindo um problema de estoque. Então, prazo e desconto bom é só para produto que vende. Você não vê... Você não vê um carro de luxo que vende muito bem, né, com 50% de desconto. Não existe. Né? Se descontinuou porque o produto realmente tem algum negócio. Então, não estou desmerecendo, porque quem sabe trabalhar e olhar dentro do teu mix qual que é o percentual exato para trabalhar com um produto desse e sabe trabalhar, legal. Né? Mas muitas vezes as pessoas recebem proposta com uma carência muito longa, com um prazo muito elástico e só transfere o problema de endereço. Né? Às vezes você é obrigado, para poder ter um benefício, que teoricamente é muito bom, a fazer uma aquisição de 7 marcas, tendo só 2 tem sellout, que tem giro bom. Então você vai lá, vende 2 e fica com 5 marcas lá empatadas no teu estoque. E aí o que acontece, você às vezes, se o seu plano de negócio está bem estruturado, você tem um aporte de capital de giro. E muitas vezes esse capital de giro ele vai sendo consumido para pagar um estoque morto. E começa os problemas. Custo de carregamento. Justamente, aí começa o problema. É o início do fim. Justamente. O Joab, no seu portfólio de, vamos dizer, uma loja que tem um facing de 1.000 peças, ou um giro de 200 peças ao mês, quantas vezes estoque você recomenda? Hipoteticamente, pode ser que precisa abrir os números específicos. Olha, que isso é muito variável, realmente. Do tempo da loja que ela está aberta. Perfeito. Se é uma loja que já está há muitos anos no mesmo local, já tem uma clientela, se a pessoa está começando, tudo isso vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Mas eu diria o seguinte... uma média, alguém que já está funcionando já há algum tempo. Saudável. Eu vou dizer, no nosso caso, uma média de 2.000 peças por loja. Uau. A gente tem. É um número grande, por isso que eu estou falando. Uma loja nossa que começa com 1.000 peças. Então, isso por exemplo, independente do giro de quantidade que ela tem no mês. O enxoval inicial é 1.000 peças. Porque tem muita peça. Exato. Para você atender todo o público, né? A gente vai para shoppings. Não perder nenhum cliente. E não perder nenhum cliente. Mas então, esse é um engano, né? É um mistério, assim, na cabeça do empreendedor, né? Como que ele vai fazer? Eu vou contar um caso aqui que me lembrou agora quando você estava falando. Logo que eu cheguei na Óculos Companhia, havia uma marca lá muito boa exposta na vitrine
e da minha experiência como professor, de conhecer marca, mercado, né? Falei, nossa, vocês trabalham com esse produto também? E o giro deve ser bom, né, desse produto. Não, pior é que não. Um gerente comentou comigo, não, a gente não vende muito bem. Aí fiquei curioso, falei, mas por quê? E aí é isso, a exposição não estava adequada para aquele produto. Tá. Então, esse estudo, essa análise de às vezes falar assim, poxa, eu tenho um produto bom, né? Uma vaca leiteira aqui, certo. mas não está dando leite por quê? Né? Qual está sendo o problema? Né? A forma de expor, a vitrine. Então, tudo isso, muitas vezes, o fornecedor tem que ter alguém de campo que está visitando você também e olhar, né? Cuidar ali Sim, é uma do parte produto interessada dele. daquilo. Exato. Um ponto, por exemplo, que eu acho que pós-pandemia caiu muito. Eu sinto falta da visita de promotores para analisar se o produto dele está bem exposto, se precisa de um material ali para dar apoio, né? E aí a gente mexeu, né, ali naquele produto, fizemos uma alteração. 3 meses depois, o gerente virou para a gente assim, poxa, temos que chamar o representante para comprar, porque começou a vender o produto, já tem poucas peças em estoque. Então, quer dizer, não é que o produto não era adequado para aquele cliente, mas a exposição dele estava inadequada. Então, são fatores que influenciam, que a gente tem que realmente prestar atenção, porque às vezes você tem a galinha de ouro e não está sabendo aproveitar, né? A vaca leiteira. E essa pergunta do Paulo também, ela está muito relacionada ao time da reposição. Tá. Por exemplo, né, você pega algumas franquias hoje, que ela entende o seguinte, 6 vezes o teu giro seria um estoque ideal. Uhum. Por exemplo, se você vendeu 200 peças, né, você tem isso vezes 6. 1.200 peças. Justamente, em 1.200 peças, né, certo. na média. Por quê? Porque tem todo um gap aí entre a compra e a reposição. Então, a minha opinião hoje é que o varejo óptico, ela precisa estreitar o seu prazo de reposição. Comprar Porque todo mês, se por você exemplo. tiver uma regularidade maior, é o melhor dos mundos, é o mais saudável. Sim. Porque, por exemplo, se você fez um estudo e entendeu que 6 vezes a quantidade da tua venda é o ideal para o teu negócio, então você precisa ter um termômetro da tua reposição. E tem que ser realmente criterioso, né? Porque isso só dá certo. Eu conheço clientes que fazem reposição mensal, que ele trabalha com mix ideal por marca e repõe o que vende, né? Então, é uma coisa muito interessante porque ele tem um custo relativamente baixo de reposição. Produtos de bom giro, normalmente quando você tem um mix, seu mix começa a cair, você perde venda. Sim. Se você tem um time mais rápido de Deixa reposição, defasado, né, o você, mix, justamente, né? Porque o vendedor, ele tá sempre atrás das novidades, né, João? Claro, Tudo que chega sempre na quer loja, ele quer o coisa novo, nova. quer vender o novo. Pão Então, fresco. se Pão você fresco. tiver uma regularidade maior de reposição, vai favorecer muito. O teu investimento de estoque vai ser menor e você vai estar com o mix sempre atualizado. Mais assertivo. Justamente. Porque Nas quando você... capitais isso é mais fácil, nas grandes cidades é mais fácil. Justamente. A gente atende do norte ao sul e tem cidades muito longínquas, assim, norte, O nordeste. Brasil é grande. Aí nesse cidades caso o que cliente são- ele vai ter que ter a régua um pouco para cima, né? Ele vai ter que, eles ele vai fazem ter que um dar uma estoque maior. sacrificada um pouquinho no estoque dele Isso. para que ele consiga Isso. trabalhar Uhum. dentro disso. Que ali tem 2 opções, né? Ou ele vai ter que fazer o estoque maior, que aí não vai ser 6 vezes, vai ter que ser 7, 8 vezes. Sim. Porque se ele vai repor a cada 3, 4 meses, ele vai ter que ter um pouquinho mais de fôlego para poder ter aquele mix ideal ali para E atender. assim, e também o lojista ele tem que entender que nem sempre o produto que ele compra aquele mês vai ter disponibilidade no próximo. Verdade. Então exige uma gestão de compra também, né? Sim. Por exemplo, eu sempre gostei de trabalhar da seguinte forma. Eu faço a similaridade dos produtos, né? Por exemplo, e eu monto um mix ideal por marca. E esse mix ideal eu sempre separei por tipo de materiais. É um pouco mais complicado, é mais complexo fazer isso. Mas assim, não tem jeito. Se você quiser uma gestão saudável do teu negócio, você vai ter que fazer alguns tipos de investimento. Por exemplo, tem determinados tipos de marca que ela tem um sellout excelente, ela vende bem. Só que determinados tipos de materiais, às vezes só o metal na marca X. Às vezes o masculino na determinada marca não vende. Então, se você não tiver esse parâmetro, essa informação, voltando lá no que o Joab falou desde o início, Análise, essa né? análise, você pode pegar uma boa marca, mas comprar o produto errado dentro da marca. Né? Vou citar um exemplo. Eu tenho um amigo que tem loja aqui em São Paulo e nós estávamos dando um treinamento para uma gerente que ela não comprava. E ele estava muito inseguro, porque ele é um cara super administrativo e tal, né? Não quer ter custo de carregamento de estoque. E aí nós começamos a dar um treinamento para poder ensinar a comprar, de que forma comprar.
E ele tinha um mix ideal dessa marca de 35 peças. Tá. Foi vendido 15 dentro do mês. Só que dentro do mês foi excelente, uma venda excelente. Vendeu praticamente quase 50%. Só que com uma particularidade. Aproximadamente 80% da venda foi metal. E na reposição a pessoa não fez isso. Repetiu o pedido. Não, ela colocou, porque não dá para repetir sempre, porque nem sempre a indústria tem a mesma referência. Né? Então, qual parâmetro você tem que ver? Ó, se o metal vendeu bem, então se eu não tenho essa referência, aí o representante vai te auxiliar. Ó, eu tenho um similar, que também é metal, que eu vendo bem, né? É importante ter esse feedback da parte do representante. Ele está gerenciando a mala dele todo dia, ele sabe o que repõe bem ou não. E ocorreu que, por exemplo, das 15 peças, 11 ou 12 foi metal, a pessoa comprou 10 acetato. Então, o que acontece? Ela derrubou o sellout da marca. Porque dentro daquela marca, o acetato não é o que mais vende. Então, assim, a gestão do mix é extremamente dentro importante. De cada marca. Justamente. Sim. Entendeu? Ô, Joab, como é que faz uma gestão estratégica para não ter estoque parado? Olha, uma pergunta que vale milhões, hein? Essa... Chamar os universitários? Olha, eu acho que a gente conta com ferramentas hoje em dia que nos ajudam a observar, e não é só a questão de não deixar o estoque parado, né? Mas você tem que acompanhar. Nós acompanhamos números semanalmente. Certo. Então a gente olha isso, a conversão, o giro dos produtos, e a gente toma aí as decisões. Mas, exatamente, a pessoa tem que ser experiente, tem que ter o feeling da coisa para entender os números, ler os números. E a gente costuma exatamente fazer campanhas. A gente aproveita todo tipo de campanha sazonal, datas comemorativas, estímulo com a equipe de vendas, para a gente não manter o estoque parado, que esse é o grande segredo do negócio, né? É a gente entender o produto e entender quando desovar ele e quando ele já não está girando mais. Daí a importância de você ter um sistema confiável e trabalhar com informações reais, não com achômetro, não com um feeling. Mas deixa eu ver, contra números não tem argumentos, né? Então a gente tem que olhar o resultado, discutir com a equipe, com os gerentes. A gente faz reuniões, são 20 gerentes cada um. E o nosso negócio é muito comercial mesmo, né? Então, volta aquilo que eu falei no início também, do perfil da sua loja. Às vezes as pessoas vêm e falam assim, vamos trabalhar com tal marca XY, mas parece uma coisa assim, desculpa o termo, boutique, né? Fala, gente, bacana isso, mas o nosso negócio é comercial. A gente trabalha com marcas conhecidas, com aquilo que o público procura. Aí a pessoa que está procurando isso não é exatamente o nosso cliente. Você tem que ser realista, né? E para realmente manter o teu estoque, o teu mix equilibrado. Então você puxa um relatório, você tem que ter um bom sistema, puxa o relatório, faz análise e apresenta para o pessoal. Fala assim, então, você me falou, mas os números não estão dizendo isso que você falou. Não condiz. Seu desejo. Então, se você não fizer uma análise de estoque, como o Joab falou aqui, para você entender qual que é o giro, você pode estar dentro do teu negócio aí com, às vezes, 10 marcas falando com o mesmo tipo de consumidor, com 2 vendendo lá dentro. Então, complementando isso que você falou, exatamente, talvez um número assim, de mercado seria 90 dias de uma peça ficar, do estoque ali da peça, né? Agora... Esse é o sonho, né? É o sonho. Mas depende também do tipo de produto. Por exemplo, produtos de valor agregado, você normalmente não vende em 90 dias. Vai demorar mais. Então, você tem que também pensar nisso na hora que você está olhando, analisando os números, né? Então, de repente, vai ser 180... um ano. Mas aí você coloca uma meta para cada marca, de repente um indicador? Exatamente. Boa. E onde a gente estica aí um ano as grifes mais valorizadas. E tem uma outra margem de contribuição, né? Uma outra história, né? Exatamente. Uma boa... A margem é outra parte que a gente vai falar. É outra coisa. Complementar, mas tem tudo a ver. Mas, Joab, falando de giro, então uma boa estratégia seria, de repente, você montou um mix. Eu tenho esses aqui, arroz com feijão, que eu preciso girar em 90 dias. Perfeito. Esses aqui, eu tenho que ter um giro bom de 180, e esses eu aceito um ano. Um ano. Eu vou levar até talvez 1 ano e meio. Tá. Dependendo do
no valor da grife, a gente Certo. sabe que não é toda hora que aparece um cliente, por isso que tudo tem que estar linkado, né? Você tem que ter o ponto Consciente. certo, Consciente. a fachada correta, o layout, a apresentação do produto na vitrine, ou no teu site, ou no teu Instagram. A mídia correta, né, Job? Que vai exatamente atrair aquele cliente, né? Saber que você tem aquele produto. Não adianta você também ter e as pessoas não saberem, né? Com que você trabalha. E aí, pode chegar até isso. Depois disso, desse prazo, é o que eu falei, a análise, né? Você tem que ter um sistema legal que te dá informações, você analisou aquilo. Ok, então faz uma promoção depois, chama o parceiro, o fornecedor, e fala, olha, estou com um produto aqui que eu quero comprar os lançamentos, a gente quer fazer alguma coisa legal aí, mas eu preciso de me livrar disso aqui, infelizmente encalhou. Uma campanha O que, com que a gente balcão, pode né? fazer? O que, que a gente pode fazer? E aí onde Porque, a gente consegue entrando realmente... no assunto de margem, que acho que é um tópico que interessa muita gente, sem margem você não sustenta o negócio, Resultado, né? margem. Resultado e tudo mais. Você pega um produto que em 3 meses ele tem que ter girado 50%, pelo menos ele, posso dizer que é um negócio sustentável. Em 6 meses, o grosso dos produtos tem que ter girado. Adiantaria você comprar um produto de 12 meses por 50% de desconto, 18 meses, se ele não vai girar? E considerando que se não for um produto de valor agregado, aquele produto em 6 meses, em 12 meses, esse produto pode estar defasado. Aquela margem que você tinha há 12 meses atrás, 12 meses depois, ele virou promocional. Sua margem zerou. Sem dúvida. Exato. Então tem que ter esse conhecimento. Por isso, o importante, a palavra que eu adoro no mundo dos negócios é equilíbrio. Então, o giro e a margem que ele deixa. Então você tem que estar sempre olhando isso, esse produto, qual é o perfil dele, qual que é o giro que ele tem e qual que é a margem que ele me dá. Então você faz esse cálculo e mantém o teu mix de produto ideal. Até então, porque hoje no Selic, no patamar de 15%, o empresariado brasileiro está um sofrimento. Eu vejo as taxas de antecipação de cartão de crédito subiram muito. Né? Quem não tem uma estrutura de capital de giro parrudo, tá trocando todo dia, antecipação automática. Eu vejo as taxas, quem vende em 10 parcelas, por exemplo, se não me engano, para varejo menor, Cielo está antecipando a 13%, algumas máquinas a 15%. Então, se não fizer a conta na ponta do lápis, né? Mas eu acho que o setor óptico não é para amador. Não, exato. Não é igual abrir cafeteria. Isso. Eu sempre achei que não é desafiador, porque o pessoal acha que comprar, eu brinco que pensa que é igual comprar Coca-Cola e cerveja da Antártica. Não é igual, gente. Comprou, vendeu, tá não fácil. é igual. Gestão de e outra, né, Joyce? Então, mas no desafio. nosso ramo também tem isso, viu? Tem as Coca-Colas da vida, tem alguns produtos aí que parecem uma coisa, mas na hora que você vai ver, o resultado é outro, né? Sem dúvida. Então, temos que tomar esse cuidado também, tem isso. E uma outra coisa também que é importante avaliar, o que eu tenho sempre observado, é que o produto, os 3 primeiros meses, ele vai ser sempre o amor de verão. Porque chega lá, os balconistas tudo gostam, esse aqui eu quero pra mim, vou comprar aquele o mês que vem, é novidade, apresenta no balcão. Ele começa a realmente mostrar quem ele é a partir do 4º mês. Quando ele tá dentro do teu mix ali, já não tem mais o oba-oba. Que é a empolgação do balcão. Justamente, né? E a gente percebe assim, muitas marcas ganhando participação, quando chega a partir do 4º mês. Um exemplo, né? Até o ano passado, até dezembro, eu estava como gerente comercial aqui da empresa. E teve muitos representantes que se desligaram da empresa com mega proposta e tal. E o pessoal foi, no 5º, 6º mês, estava pedindo emprego de volta. Porque saiu na empolgação, né? E outra coisa também que o lojista tem que tomar muito cuidado é não comprar na empolgação, não comprar no relacionamento apenas, né? Sim. Porque às vezes, por exemplo... O que o tá falando justamente. Aqui. Cara, tem que ser frio numa hora dessa. Olha os números. Verdade. Olha cada peça, e a gente cada viu produto. Nós vimos muitas situações, Paulo, que o representante no 5º, 6º mês estava querendo voltar para a empresa porque os 3 primeiros meses foi um mar de rosa. Ele faz o sell-in. Justamente. Não tem sellout. Aí não tem sellout, ele não consegue manter a reposição e tem uma queda no ganho. Né? Então, assim, né, nós aqui da GO temos produto testado e aprovado há mais de 20 anos. Né? Não dá para se aventurar quando você fala, vou tirar um produto que é sucesso, que é uma base de sustentação do teu negócio, para se aventurar com um novo por causa de uma proposta
irrecusável, né? Não tem almoço de graça. Não tem. Não tem almoço de graça. Normalmente, quando você recebe essas megas propostas aí que parece que vai oxigenar teu capital de giro, aquela história toda, teu fluxo de caixa, ali tem umas pegadinhas no meio. Pode ser um engodo, né, Will? Justamente. Você vai levar talvez uma ou duas marcas boas e vai ter que engolir mais 4 ou 5, que vai te gerar um problema. Aí o que acontece? O teu mega boleto, ele vence e você ainda tá olhando pro teu Mega estoque. boleto. Porque, né? Ele vai Mega comprar com a boleto é um mega bom termo. carência, vem um mega boleto, É né, Joyce? verdade, Aí quando- Exato. Mega prazo, mega boleto Aí vence quando vem o também. mega boleto, vai ele vir. olha, ele entende que ele vendeu 2 marcas e tá com 80% do estoque dele lá. Putz, Então ele arrumou um aí segundo aí problema. é um problema. Né? Então, assim, mix de produto não dá para se aventurar. Sabe? Você tem que investir realmente um tempo para poder fazer uma seleção bem estruturada, bem profissional, com análise frequente. Ó, estamos quase lançando um curso aqui de mix, hein? Convidar o Mas Joaquim já para vi ser que não é tão professor, simples, isso né? não tá Porque fácil. não é one size fits all, né? Cada marca vai ter o mix, cada perfil, cada posicionamento de loja, cada tipo de produto, cada material vai ter um mix específico Justamente, para né? cada loja específica. São né? vários fatores, viu, Paulo? O que eu falei anteriormente também em relação ao time de reposição é muito importante. Porque tem marcas que têm um excelente giro, sellout maravilhoso. Diminuiu a quantidade. Por exemplo, ó, eu gosto de uma determinada marca de jeans. Aham. Então, né, eu não compro jeans toda hora. Aí você vai fazer um investimento lá, comprar uma calça que você sabe que é cara. Pô, você chega na loja e tem 4 peças lá, eu nem compro. Você vai pagar uma grana para olhar 4 modelos? Então você quer ter uma opção maior para você não se arrepender depois, né, Verdade, Joab? verdade. E com óculos não é diferente. Marcas boas, de bom giro, Esse quando o desafio. mix começa a diminuir, perde automaticamente ele relevância. começa a perder É verdade. relevância. E um detalhe, quando você for fazer essa similaridade de mix, né, não seja injusto com boas marcas. Porque se uma boa marca tiver com uma quantidade pequena no teu estoque e você tiver com um concorrente com mais opção, provavelmente o produto que não tem um giro tão bom pode ser que ele se desponta um pouco mais, porque você está dando mais opção de escolha. Então avalie, volto no que o nosso amigo Joab falou, avalie os dados, entenda qual que é o sellout, o giro desse produto e mantenha sempre o mix atualizado, que você vai ter produto bom com regularidade e vai diminuir muito o custo de estoque, o Tem uma carregamento de estoque. constância de giro. Indo para o último quadro, queria fazer umas perguntas assim chaves. Joab, qual o indicador que você olha semanalmente que não pode deixar de olhar? Ou diariamente? Tá, não, semanalmente eu diria, porque nós fazemos reuniões semanais toda quinta-feira, 7h30 da manhã, a gente está 7h30? reunido. Uma coisa que ajudou muito, né, acho que vários segmentos, é a questão de videoconferência, Sim, né? Então a gente tem loja na Grande São Paulo, então deslocamento tomaria muito tempo. Verdade. Mas 7h30 da manhã a gente tá Segunda-feira, reunido. 7h30. Não, quinta. Quinta. As quintas-feiras. Às quintas-feiras a gente está lá fazendo a nossa reunião. Mas o que eu analiso, são vários, mas o que eu mais gosto, por incrível que pareça, é a conversão. Conversão dentro de loja. É um grande termômetro, né? É Uau. um termômetro assim que eu acho importantíssimo. Porque se não tiver entrando gente, a estratégia é outra. Não. O entrar, gente, é uma coisa. É converter, fazer a Aham. conversão Mas você tem da um- venda. Que às né? vezes um você tem um sistema que fluxo, mas apura? não converte. De repente eu tenho gente na loja, mas a pessoa está saindo sem comprar. Sim. Então não adianta. Mas você tem um mecanismo que avalia isso? Claro, Putz, tem, sensacional. Meu negócio é coisa de administrador. Né? Sim, sensacional. Eu lembro se eu falei, eu sou administrador com pós-graduação em propaganda e marketing. Ah, Pronto. Então a gente gosta de olhar números, assim, é uma coisa Taxa de muito conversão, natural. então. A apresentação dos produtos, para mim também isso é fundamental. Mas para mim a conversão é uma coisa. Mas as análises têm que ser feitas no final do mês. A gente também olha o resultado do exercício, né? Um DRE tem que ser DRE. avaliado para ver por se marca, a saúde fornecedor, tá por legal. loja, o que vocês olham mais? Olha, na hora do DRE é geral. É geral. É geral. Então a gente olha por loja. Tá, Por loja, né? Tem um DRE geralzão, mas a gente olha muito por loja. sim. Mas semanalmente a gente faz essa análise aí exatamente do ticket médio, da conversão em vendas, do desempenho da equipe daquela loja também, né? Se os vendedores estão realmente entregando o que a gente espera deles. E a gente calcula pela média, né? Não é assim, esse cara tem que fazer tanto que eu quero, não. Mas como é que é a média para esse perfil de loja? Então, é tudo muito em cima de números. Uau. Muito legal. Tem uma inteligência por trás, Exato, né? exato. E você, Wilson, fala uma marca que sempre te surpreende. Que sempre me surpreende. Sim. Pô, falar uma marca com portfólio tão comercial como o da Geo é covardia, né, Paulo? Mas, assim, uma marca que sempre me surpreende é a marca da Ana Hickman. Sim. A Ana Hickman é uma marca que
É o feminino dos mais vendidos hoje no Brasil, acredito eu que na América Latina, em volume de peça. Tá sempre inovando, tá sempre acompanhando as tendências, um produto de alta qualidade, que custo-benefício tem uma aceitação excelente, né? Nós, no período aí pós-pandemia, chegou uma enxurrada de marcas aí, né? Disputando aí a participação do nosso share no ponto de venda. E a gente, naquele momento, quando todo mundo estava com muita dificuldade, né? De importar produto e tal, todo mundo tem suas dificuldades na pandemia. E a gente viu muitas marcas chegando, né? Principalmente brigando com a Ana Hickman, né? Que ninguém... Parece que foi o alvo de todo mundo. Justamente, né? Então, assim, todo mundo focava, não, a Ana Hickman é a bola, é ali que a gente tem que focar. E a gente viu muitas marcas nascer na concorrência e morrer, né? E outras que entraram para poder concorrer, que até nós, na época, perdemos uma participação dentro do ponto de venda pelas megas propostas e os megas boletos. Com o passar do tempo, com a análise do meu amigo Joab, o lojista acaba vendo que se aventurou, né? Que às vezes recebeu uma boa proposta, colocou um produto similar e não adianta. Produto bom é produto que tem sustentabilidade. Né? O nosso produto, ele é testado e aprovado há mais de 20 anos, né? Em todos os cantos do Brasil. E quando você fala de uma marca que surpreende, acho que o que a marca Ana Hickman fez no território brasileiro, acho que ninguém conseguiu fazer igual. Né? Para uma marca brasileira com tanta expressão, com tanta participação no ponto de venda, né? E a gente vem, desde que ela nasceu, sempre se superando e hoje... Cada ano se superando, né? E você corre aí as principais óticas do Brasil, todas elas têm a Ana Hickman. Não importa, muitas vezes você vai numa loja que ela tá num bairro de luxo, que trabalha com outro ticket médio, mas ela entende que a Ana Hickman é um produto que, se falando de preço, é um preço intermediário, mas que tem boa aceitação pelo produto, até que usa luxo, até para o cliente que usa luxo. Ela tem bom preço, ela tem design, tem cores atuais, né? Então, assim, eu sou suspeito de falar, mas eu sou apaixonado pela marca, né? Mas não fica só na minha fala. Quem trabalha com a Ana Hickman e sabe o sellout e o resultado que tem, sabe que realmente é isso. Porque uma coisa é você falar do que você gosta. Outra coisa é você falar e o mercado fala, ó, você tem razão porque eu tenho aqui na minha loja. Se seu mix de Ana Hickman estiver atualizado em quantidade de peça atualizado, com certeza, se não for o produto mais vendido, vai ser um dos mais vendidos dentro dessa categoria de produto. Legal. Aproveitamos mandando um beijo para Ana, para Edu, esse casal 20 beijo, aí, Ana. viu? Edu, estamos orando por você. Vocês são demais. Show. Legal. Melhoras aí, meu amigo. E aproveitando, Joab, conta um case pra gente, assim, que o setor te trouxe para toda a sua vida, que te impactou. Conta uma história pra gente. Nossa. Bom, ao longo aí de 35 anos, né, a gente tem muitas histórias, né? Bacanas, histórias tristes também, mas histórias, ainda bem que a maioria são boas histórias legais. Mas eu acho assim, com 20 lojas, a gente sempre tem boas histórias, né? E eu acho assim que toda vez que a gente entrega um óculos para um cliente e ele abre um sorriso espontâneo com o produto que ele está recebendo, para mim é o propósito. Não tem preço, né, Jabe? Não tem preço. Você proporcionar uma experiência de compra para o cliente, não tem preço. Sabendo que eu vim aqui para o podcast pensando, né, em contar alguma coisa, não vamos longe. O mês passado mesmo, a gente fez uma entrega de um óculos para uma adolescente. Jovem, iniciando jovem. E a gente procurou fazer uma peça de uma forma assim, esteticamente adequada para ela, porque ela tinha um grau bem alto, né? E foi mais um caso, né? Graças a Deus tivemos casos de pessoa que pega a armação e na hora que experimenta chora de alegria. Uau. Né? Então a gente olha, emociona na hora que você está na frente do cliente. Sim. E a moça declara assim: olha, eu uso óculos desde novinha, desde criança, né? Sempre fiz óculos, não gosto de usar óculos, né? Mas nunca me fizeram óculos. Eu nem sabia que dava para fazer um óculos desse jeito, né?
Então, aquilo alegra a gente, né? É o que eu falo, é o propósito, e a gente procura realmente fazer esse tipo de trabalho. É o propósito. É motiva para continuar fazendo mais e melhor. A vendedora ficou muito feliz, que eu conto esse caso assim, né, na hora. Mas é isso, a gente tem um laboratório muito bacana, vocês conhecem o Toninho, nosso gerente de laboratório, uma pessoa extremamente capaz. Muito bem estruturada as lojas, né? E temos sorte de ter ele ali. E ele tratou com carinho, né? Ele sabe de técnicas que poucos profissionais sabem, e ele tratou o caso da menina, né? E trata. A gente desenvolve óculos para casos que o mercado não tem. Tá. Então, nós somos especialistas em óculos de grau. Também ali. Isso, é esse prazer, né? E então a gente tem muitos casos assim alegres de ver o sorriso do cliente. Então, muito isso gratificante isso, viu? É isso que alegra a gente. Esse propósito de servir, fazer as pessoas serem mais felizes, enxergar o mundo com um olhar mais positivo, é demais. Sua visão é o seu contato com o mundo, né? É Quando você consegue proporcionar para o teu cliente qualidade de vida, levando em consideração o lado estético também, o conjunto fica muito bom, né? E é isso que fideliza o teu negócio, né? Que faz o teu cliente voltar no outro ano, nas trocas de receita, né? É gerar essa experiência de compra com qualidade, né? E com responsabilidade, né? Porque vender óculos não é como vender um sapato. Não, que ficou apertado, você vai e troca. Né? Você está lidando ali com toda uma parte técnica e tem que haver um conhecimento para que você possa proporcionar realmente essa alegria toda na pessoa. Sim. É um conjunto de coisas. Que tipo de cliente te desafia, Wilson? Hoje, um cliente que me desafia, eu vou falar uma coisa para você, aquele cliente que está atrás de preço. Tá? Porque assim, o cliente tem que entender o seguinte... Hoje, você tem muitas ofertas no mercado, né? E o desafio é você convencer o cliente que a aquisição de um óculos é um investimento, né? Ele está investindo na qualidade visual dele. Sim. E às vezes o cliente falava antigamente assim, tudo bem, eu compro qualquer armação e a lente que é o mais importante. Pelo contrário, né? Ele tem que entender que os dois são importantes. Tem que ter um né? Porque hoje, por exemplo, a gente se depara no mercado com muitas lojas que compram produto da informalidade, que são produtos inadequados para o uso oftálmico. Né? O plástico é inadequado, o metal é inadequado. Né? Há um tempo atrás eu assisti uma matéria na TV falando de umas bijuterias, né? E essas bijuterias, os dermatologistas estavam falando dos problemas dermatológicos que gerava, né? A quantidade de produtos químicos, de níquel e outros metais pesados que está. E o óculos não é diferente. Então, quando o cliente chega lá e fala, mas eu vi um óculos ali por R$199, um óculos completo, é o cliente que te desafia porque você tem que convencê-lo que ele não está comprando uma meia ou um sapato. Ele está comprando algo que vai gerar qualidade de vida. Sim. E que se ele não comprar um produto adequado, ele pode arrumar um segundo problema. Ele pode ter uma correção visual e arrumar um problema dermatológico ou outro, né? O óculos ele tem que ser equiparado aos remédios. Sem dúvida. Aos suplementos. Você não compra produto de baixa qualidade quando se trata da sua saúde. Então, assim, sabe, Joyce, se você pega, por exemplo, as lentes, né? Hoje, lentes de grandes indústrias, você tem todo um padrão de qualidade, né? Você sabe os tipos de materiais, os tipos de antirreflexo. E também tem lentes muito ruins, com alto índice de distorção, né? Eu vejo as pessoas comprarem óculos pronto, com grau pronto, que as medidas estão todas descentradas, né? Então, assim, a pessoa já começa a forçar o nervo óptico, começa a enxergar totalmente errado. Quem enxerga não sabe que não enxerga. Não sabe. Justamente, né? Então, assim, eu acho que ainda falta muita orientação para o consumidor final, conscientização, para que ele possa entender que óculos não é meramente uma compra. A bonitinho vai combinar com a tintura do meu cabelo. Não é isso. Entendeu? Vai além. Porque o óculos, e para a maioria do público, o óculos é uma peça. Você vai usar ele todos os dias. 365 dias. Todos os dias. Tem que ser confortável. E outro fator, né, Paulo? Se olhar no espelho e se sentir bonito, né? Que no meu caso, com o Evoque aqui, tá me sentindo cara. Você se sente bonito todo jeito. Autoconfiança lá em cima. Né? Com a armação adequada fica tudo bom. E para finalizarmos, Joab, qual o grande conselho que você deixa para quem está nos assistindo? Olha, como eu citei em alguns momentos aqui, né? Pensar se você está iniciando um negócio, que eu acho que é, de repente, o grande público, porque bons lojistas já sabem o caminho, né? Já estão consolidados. Mas é assim, que eu tive muitas experiências com pessoas que começam um negócio e não pensam no capital de giro.
Capital de giro é muito importante. Não vá apenas naquela conversa, não, que é um negócio que dá muito lucro, que funciona sozinho. Verdade. Você tem que ter essa base. Tem que gostar de pessoas, gostar muito de pessoas e realmente analisar números, gestão de dados. Para mim, isso é o fundamental, é o que fez eu ser o profissional que eu sou hoje. Então, eu dou esse conselho, isso ajuda muito, aí, na minha opinião, a chave do sucesso. Perfeito, sensacional. Tá aí o nosso professor Joab, dando as professor, melhores eu vou dicas. começar a chamar de professor Joab mesmo. Gostei, É uma lição, vai voltar aqui outras vezes, né? E você, Wilson, o que você acredita que todo gestor deveria pensar ou repensar no mundo de hoje? O Joab, ele falou uma coisa muito importante, né? Para aquela pessoa que está iniciando o negócio, fazendo seu primeiro investimento, comprando uma franquia, abrindo sua marca própria e tudo mais. Mas eu também quero deixar um conselho para aquele cliente que já está ali estabelecido, que tem uma marca consolidada. Hoje, as demandas, né, que nós temos vivido com contratação, paga conta, é tributo, é boleto. Eu tenho percebido que o lojista ele tá sem ter um tempo criativo para melhorar o negócio dele. Para pensar o negócio. Justamente, né? Então, muitas vezes eu pego grandes lojas com marcas consolidadas, com bons faturamentos, mas que não está atuando no tráfego pago. Né? Ou às vezes não está tendo uma experiência, não sabe como é que funciona, né? Hoje a gente tem tráfego pago com inteligência artificial que fala com o cliente, você manda foto de receita, ela gera orçamento para você. O Joab estava falando uma coisa importante, às vezes eu converso com alguns clientes, por exemplo, os tipos de mecanismo, de ferramentas que você tem para poder avaliar o teu negócio. Muitas vezes eu tenho amigos e clientes, né, que tem várias lojas, liga para o gerente, como é que foi o dia? Ah, chefe, hoje foi fraco. Pô, a gente já tem software que você instala em câmera que ele faz contagem de fluxo, não só em quantidade de pessoas. Sim. Te dá por sexo, por faixa etária. Então, tem muitas coisas que é importante você avaliar, porque o que a gente tem percebido... Informação, se você tiver informação. A gente tem percebido que no varejo caiu, o fluxo também caiu. Então, o que fazer para aproveitar melhor os clientes que estão dentro da tua loja? Quais as ferramentas de análise que você tem? Um exemplo, né? Quando você pega uma ferramenta como essa... Você consegue entender se você tem um grande fluxo, se você está com problema de conversão, recebi muita gente e não vendi, né? Ou se você tá com pouco fluxo, se sua propaganda tá legal, seu fluxo tá bom, será que é meu mix, se eu não converti, será que o meu mix não tá adequado para o tipo de cliente que tá chegando na minha loja? Então, assim, é muito complexo, né, pra gente poder resumir, mas, assim, a gente sempre tem que ter os cuidados para quem está iniciando e para quem já está estabelecido para poder manter o negócio, que o custo operacional hoje está super alto, os impostos, né, estão muito caros, então a gente tem que ter saúde financeira e a gente tem que realmente olhar para dentro do negócio com seriedade, profissionalismo, para que a gente consiga ter uma empresa com sustentabilidade. Verdade. Palavra final. Tá, eu volto a dizer aquele primeiro desafio da gestão do início, né? Pessoas, né? Eu falei. É o nosso grande desafio hoje. Eu acho que a gente tem ferramentas que nos ajudam a gerir o negócio, ainda bem, mas pessoas são pessoas. São chave. Eu diria o seguinte, né? Você está fazendo o seu cliente feliz, o teu colaborador, a tua equipe está feliz? Né? E a tua empresa, né? Os investidores, quem está realmente ali à frente, também está feliz? Isso é o que sustenta o negócio, né? Então é isso, pessoas e você sentir que eles estão felizes. Isso faz toda a diferença. Pessoas felizes. Adorei. Pessoas felizes. Adorei. É Gente, muito bom. Olha, vocês que estão nos assistindo, comentem, curtem, compartilhem, mandem suas perguntas. E eu aprendi muito hoje, foi uma aula incrível. E assim, a gente pensou que ia falar só de análise de dados. Não, falamos de tanta coisa gostosa, mas mais uma vez, pessoas e o carinho que você tem por cada coisa que você faz a diferença. Até para os animais e a planta. Vocês sabiam que plantas que são cuidadas, elas não morrem? Animais que você tem um carinho, elas retribuem. Quanto mais pessoas. Verdade. Então, você trabalha com pessoas, o seu círculo, colegas, colaboradores, chefia, clientes são pessoas. E pessoas são dotadas de sentimentos, de emoções. Cuide com carinho. Cuide dos seus pais, dos idosos, das crianças. Cuide do seu colaborador. Tudo que você semear, você vai colher. Faça com carinho, porque estamos aqui para servir ao próximo, para fazer um mundo melhor. E se você gostou desse papo aqui hoje com o Wilson e com o Joab, assista, se inscreva lá no canal do YouTube, lá no Spotify e
segue a gente aí nas mídias sociais e compartilha com quem vive a visão todos os dias. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Até os Joab, próximos obrigada. episódios. Wilson, Obrigado. dá um tchauzinho ali, ó. Agradeço. Obrigado. Olha, Obrigado. tela ali. Até a Obrigada. próxima. Tchau, tchau. Tchau.